Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Todo mundo tranquilinho? Então vamos dar sequência aqui ao nosso curso de Gestão Organizacional, nosso GO. Hoje a nossa videoaula 4, nós vamos falar sobre gestão de conflitos. Esse é um assunto que vocês vão encontrar no livro da Thaís Vieira Faia, Teoria Geral da Administração. Ok? Então vamos lá? Então vamos começar fazendo algumas perguntas, né? O que são conflitos? Quem já passou por uma situação de conflito? Algum de vocês já passou por uma situação de conflito? E como é que você resolveu essa situação? E aí me contem uma coisa, todo trabalho em equipe gera conflitos? Vocês costumam ter conflitos nos trabalhos em equipe ou é uma coisa harmônica, não dá problema? Alguém já deve ter passado por uma situação dessa, né? Então vamos procurar entender melhor o que é que são esses conflitos e como é que eles acontecem e como é que eles podem ser resolvidos. Tá? Então, para definir o que é um conflito, segundo Robbins, ele disse que um conflito é um processo que tem início quando uma das partes, então ele sempre vai existir entre, no mínimo, duas partes, tá? Percebe que a outra parte afeta ou pode vir a afetar negativamente alguma coisa que a primeira considera importante. Então, o conflito pode acontecer em qualquer tipo de situação, né? Você pode ter um conflito no ambiente de trabalho, no ambiente da organização, quando você tem algumas tarefas para resolver e depende de outras pessoas, e isso acontece também no ambiente educacional, tá? Quando a gente tem trabalhos em equipes e o trabalho depende do envolvimento, do comprometimento, da participação de várias pessoas, e uma dessas pessoas acha que a outra está comprometendo o resultado. Como pode acontecer também num jogo de futebol. Tá? Então, o conflito ele pode acontecer nas mais diversas situações. Tá? No ambiente organizacional, que é o que interessa mais para a gente, então, segundo definiu Montana, o conflito no ambiente organizacional é quando existe uma divergência entre duas ou mais partes, outra vez tem que ter sempre no mínimo dois, né? Mas a gente vai ver que tem conflito individual também, ou entre duas ou mais posições sobre como melhor alcançar as metas da organização. Quando a gente está no ambiente organizacional, quase tudo é feito em função de metas a serem atingidas em determinados prazos. Então, quando existe duas partes envolvidas na execução, na obtenção de uma meta, e uma dessas partes acha que a outra está prejudicando a alcançar esse objetivo, então aí começa a surgir o conflito. A gente tem várias abordagens sobre conflitos, tá? E vamos ver duas delas para a gente ter uma ideia assim, por alto de como é que a coisa funciona. Então vamos começar vendo quais foram as abordagens do Robbins. Ele diz que a gente pode considerar três abordagens basicamente. Tá? A primeira delas, a abordagem tradicional, ela prevaleceu lá muito tempo atrás, entre as décadas de 1930 e 1940. E essa abordagem tradicional dizia o quê? Que todo conflito era ruim. Então, que nenhum conflito levava a nada positivo, então que ele tinha que ser evitado de todas as maneiras possíveis. E esses conflitos, eles surgiam, entre outras razões, por falhas na comunicação. Então, quando a comunicação ela tem alguma falha, ela não é assertiva, ela não é objetiva, ela é ambígua, tá? Ela gera conflitos. Os conflitos podiam surgir também por falta de abertura e de confiança entre as pessoas. Então, as pessoas que estão envolvidas nas mesmas tarefas não confiam umas nas outras e não têm abertura para discutir essa situação e para resolver essa situação. E que os conflitos surgiam também, dizia o Robbins, nessa abordagem tradicional, que por fracasso dos administradores. Fracasso em quê? Em atender as necessidades e as aspirações dos funcionários. A gente viu lá atrás que o administrador é aquele cara que obtém os seus resultados através do serviço, do trabalho realizado por terceiros, e ele tem que ter uma habilidade interpessoal que faça com que essas pessoas se motivem a andar, correr atrás dos objetivos que foram pré-estabelecidos. Na medida que os administradores fracassam nisso,
em atender às necessidades e às aspirações que as pessoas têm para atingir esses objetivos, ele acaba gerando conflito. Então, essa é basicamente a abordagem tradicional definida pelo Hobbes, e volto a dizer que prevaleceu entre as décadas de 1930 e 1940. Mais para frente, tá? Depois dos anos 40, até a metade da década de 1970, o que prevaleceu foi a abordagem das relações humanas. E o que dizia essa abordagem? Ela começou a entender, começou a reconhecer que o conflito ele surge naturalmente, ele é uma consequência natural e inevitável em qualquer grupo. Desde que se juntou mais de duas pessoas, a tendência é que surjam conflitos. Aí que eles não são necessariamente ruins. Tá? O conflito, quando ele é bem administrado, quando ele bem trabalhado, ele pode ser uma força positiva, tá? E vai alterar positivamente os resultados que o grupo vai obter. Tá? Então, essa teoria das relações humanas, essa abordagem das relações humanas, aceitava o conflito desde que ele fosse gerenciado e levasse a resultados positivos. E a terceira abordagem na visão do Robin é a abordagem interacionista, que é a abordagem que prevalece até hoje e que diz que o conflito não só pode ser uma força positiva, então ela continua reconhecendo que o conflito pode ser uma força positiva, tá? Como ela defende ainda que o conflito é necessário, além dele ser positivo, ele é necessário para o desempenho eficaz de um grupo. Tá? Nelson Rodrigues dizia que a unanimidade é burra, né? Não sei se alguém já ouviram isso alguma vez. Então, se a unanimidade é burra, ela quer dizer o quê? Que quando todo mundo pensa a mesma coisa, a coisa fica muito estanque, fica muito parada no mesmo lugar. E que na medida que haja divergência, que haja, em função dessa divergência, que haja conflito, tá? Esse conflito, a discussão desse conflito, a busca do consenso a partir desse conflito, faz com que o grupo tenha um desempenho mais eficaz. Tá? Então, nesse sentido, a abordagem interacionista fala o quê? Que os administradores têm que manter um nível controlado, tá? E um nível mínimo de conflitos para que isso faça com que o grupo se desenvolva com mais eficiência e com mais eficácia. Tá? E eles vão dizer ainda o quê? Que o que torna um conflito bom ou ruim é a sua natureza, ou seja, é o que originou esse conflito. Tá? Então, se existe um conflito por divergência de opiniões, no sentido de como obter uma determinada meta, isso é uma coisa positiva. Se existe um conflito por causa da chamada fofoca, vai ser uma coisa negativa. Então, a natureza, a obtenção de meta e divergência de opiniões é positiva e a natureza fofoca é negativa. Tá? Aí surgiu Alain Rudot e ele veio com outros 4 modelos de abordagem de conflitos. Tá? Então, o Hobbes tinha três modelos de abordagem e o Rudot veio com outros 4. O primeiro modelo proposto pelo Rudot era o modelo racional. Tá? Esse modelo racional dizia o quê? Que toda tomada de decisão dentro das organizações ela vai ser sempre racional. Tá? E isso tenderia à não existência de conflitos, por ela ser racional. Porém, tá? Ele diz que é uma racionalidade limitada. Aí é uma racionalidade limitada por quê? Porque quem toma essas decisões são seres humanos, são pessoas. E essas pessoas têm capacidades limitadas, têm problemas que elas enfrentam, tem o lado emocional, e tudo isso acaba interferindo nessa tomada de decisão estritamente racional. Tá? E aí, dentro desse pensamento, ele diz que o quê? Que dessa variabilidade da tomada de decisão, que o conflito vai ser uma coisa inevitável. Tá? E dependendo da origem desse conflito, do caráter que ele tem, tá? Ele pode ser positivo ou pode vir a prejudicar a organização. Então, quanto mais emotivo e subjetivo for a origem desse conflito, tá? Pior ele vai ser para a organização. Ok? Segundo modelo do Rudot, é o modelo político. Tá? E ele diz que nesse modelo político o conflito vai surgir de uma maneira natural dentro da empresa. E que ele vai ser importante para o desenvolvimento dos projetos, das propostas, mas que é fundamental que as empresas tenham o quê? Mecanismos para gerenciar, para
coordenar esses conflitos. Tá? Hoje eu estou engasgado mesmo. Viu? Deus me livre. O terceiro modelo que ele propõe é o modelo das relações humanas, que ele diz que pode haver desacordos entre as pessoas dentro da organização, porque existem divergências, e essas divergências, além dos objetivos da organização, são entre os objetivos individuais. Então, dois funcionários de uma mesma empresa têm objetivos individuais diferentes, e na medida que esses objetivos individuais são diferentes, eles tendem a levar à existência de conflitos. Tá? E o quarto modelo proposto para ele é o modelo sistêmico, lembrando o quê? Que toda vez que a gente fala de sistêmico, a gente está falando do quê? A gente está falando de olhar o todo, de visualizar o todo. Tá? Então, o modelo sistêmico ele diz o quê? Que o conflito ele é inevitável e pode ser plenamente funcional. Tá? Pois através desses conflitos e da solução desses conflitos é que a organização vai entrar num processo de constante adaptação e crescimento. Tá? Existem vários tipos de conflitos. Tá? Então, a gente tem conflitos dos indivíduos, a gente tem conflitos de grupos, a gente tem conflitos de departamentos, divisões ou até mesmo de empresas. Tá? O que é o conflito interno? Tá? Ele vai ocorrer quando duas ou mais opiniões opostas ocorrem num único indivíduo. Então, quando você está naquele dilema, tá? Eu faço a coisa certa ou eu faço a coisa necessária? Como eu devo me comportar nessa situação? Tem um lado meu que diz que eu devo fazer dessa maneira e tem uma norma da organização que diz que eu devo fazer de outra. E essa dubiedade que existe acaba gerando um conflito interno no indivíduo. Tá? Depois existem os conflitos entre os indivíduos. Então, dentro de uma organização, como a gente já viu, tem pessoas que têm objetivos diferentes, tem pessoas que têm personalidades diferentes, tem pessoas que têm estilos de vida diferentes, e no dia a dia, no desenvolver as tarefas da empresa, as tarefas que essas pessoas têm que desenvolver em conjunto, essas diferenças acabam emergindo e gerando os conflitos entre os indivíduos. Depois existe entre os conflitos, além de entre os indivíduos, entre os grupos também. Então, existe um grupo dentro da empresa que tem uma certa maneira de ser, tem uma certa personalidade, e da mesma maneira que com os indivíduos, outros grupos têm outra maneira de ser e outra personalidade, e a realização de tarefas em conjunto acaba gerando conflitos entre esses grupos também. Se você tem uma empresa normalmente ela é departamentalizada, né? Então você tem o departamento de RH, você tem o departamento de marketing, você tem o departamento financeiro, e ela tem um orçamento global, e ela tem espaços que são gerais, e esse orçamento e esses espaços são divididos entre todos os departamentos. Tá? Na medida que esses recursos, a gente chama isso de recursos, tá? Recursos de espaço, recursos financeiros, recursos tecnológicos. Na medida que esses recursos eles são escassos, eles vão gerar conflitos entre os departamentos, entre os grupos, para que eles tenham acesso à maior parte desses recursos. Tá? Então, a escassez de recursos também leva à existência de conflitos. Os conflitos entre as organizações. Todas as organizações estão no mercado, e elas estão no mercado atrás do quê? De uma única coisa, do dinheiro do consumidor. Tá? E se todas elas querem o dinheiro do consumidor, e esse dinheiro do consumidor é finito, tá? Ele não é infinito, chega uma hora que ele acaba, então vão gerar conflitos na disputa por essa fatia de mercado, por essa participação no mercado, por esse dinheiro do consumidor. E aí a gente vai ter o conflito funcional e o conflito disfuncional. O conflito funcional é o quê? É aquele que é positivo, é aquele que leva a empresa a crescer, que leva a empresa a prosperar. É o conflito que leva à convergência de pensamento, é o conflito que leva ao consenso, e desse consenso a empresa evolui e a empresa cresce. Então esse é o conflito funcional. E o conflito disfuncional é aquele que faz com que começa a dificultar a comunicação, sabe? Então, olha, eu não falo com o ciclano porque eu não gosto dele, o Beltrano não fala com não sei quem porque eu não gosto dele, e essa falta de comunicação acaba interferindo negativamente no resultado das empresas. Por quê? Porque dissolve o grupo,
Tá? E a empresa tem que funcionar como uma equipe, como um time. E na medida que existe essa falta de comunicação e essas divergências não resolvidas, a tendência é dissolver esse time, e aí passa as pessoas a atuarem individualmente e passam a prejudicar os resultados. E aí existe uma série de técnicas para a resolução de conflitos. Tá? Que técnicas são essas? A primeira das técnicas que a gente tem é a resolução de problemas. Então, o que faz? Chama as pessoas para conversar, tá? Coloca o problema que está surgindo e faz com que elas conversem até elas chegarem num consenso. Tá? Isso numa discussão aberta, e isso quando existe a possibilidade de se fazer essa discussão aberta. Outra maneira de resolver conflitos entre duas pessoas é dar metas conjuntas para elas, metas superordenadas. Então, eu tenho duas pessoas que estão em permanente conflito, eu chamo as duas e falo, olha, essa meta aqui vai ser comum a vocês dois. Vocês vão ter agora que conversar e decidir uma maneira de fazer essa tarefa para obter essa meta em conjunto. E a tendência é que isso, para a obtenção da meta e para a obtenção do resultado, essas pessoas acabem solucionando o conflito que existe entre elas. Uma outra forma de resolver conflitos é a expansão de recursos. Vocês lembram que eu falei que quando os recursos são escassos, eles tendem a gerar conflitos? Então, se existe, por exemplo, um problema de espaço, um recurso espaço, que é escasso e dois departamentos precisam conviver no mesmo ambiente, mas um departamento ocupa um espaço maior que o outro tem que ficar apertadinho, então isso começa a gerar conflito. A maneira de resolver isso é aumentar o espaço. Se a gente conseguir aumentar esse espaço, os dois departamentos vão ficar bem instalados e vai deixar de existir conflito. Isso a gente chama de expansão de recursos. Da mesma forma com orçamento. Se eu tenho um orçamento que é pequeno e tenho que dividir entre duas áreas, uma das áreas vai ficar com mais, outra com menos, vai gerar conflito a partir daí. Tá? Para resolver esse conflito, se houver a possibilidade, a gente faz o quê? A gente aumenta o orçamento e as duas áreas ficam satisfeitas e deixa de existir o conflito. Tá? Outra maneira é o não enfrentamento. O que é o não enfrentamento? É fazer de conta que não existe. Tá? Isso, na verdade, não é resolver o conflito, mas é postergar a solução do conflito. Então, eu vou fazer de conta que ele não existe até uma hora que ele vai explodir no meu colo, e aí eu vou ter que resolver. Então, eu não encaro como uma forma de resolução de conflito. Tá? Outra maneira de resolver conflitos é a suavização. Que é fazer o quê? É fazer com que essas diferenças que existem entre duas partes, que estejam levando a um conflito, elas sejam minimizadas. Olha, aceita que dói menos, né? Assim que a gente fala hoje. Aceita mais a posição dele, você também aceita mais a posição dele, e vamos procurar chegar num consenso, vamos procurar nos aproximar para resolver esse conflito. Tá? Para isso é preciso que haja o quê? A concessão, que é quando cada uma das partes abre mão de alguma coisa que para ela era valiosa. E ela abre mão disso com o objetivo de chegar ao consenso. Outra maneira de resolver conflito é o comando autoritário. Tá? Ou vocês resolvem essa situação, ou vocês param com essas briguinhas entre vocês, ou os dois vão para a rua. Pouco democrático, né? Mas é uma forma de resolver os conflitos também. Tá? É que deve ser utilizada hoje numa administração moderna? Não, hoje a gente tem muito menos o chefe, muito mais o líder, a gente já viu isso, né? E o líder não tende a resolver as coisas dessa maneira. Outra é a alteração das variáveis humanas. Então, eu estou vendo que as pessoas estão em conflito porque cada uma tem uma personalidade diferente, cada uma tem um comportamento diferente. Então, eu começo a promover treinamentos, cursos, capacitações para que haja uma mudança comportamental. E essas pessoas comecem a ter atitudes e comportamentos mais parecidos e que gerem menos conflitos. Tá? E outra forma de fazer isso é a alteração das variáveis estruturais, que é o que eu falei da questão do espaço. Então, se o espaço é pequeno e gera conflito, eu vou mudar essa estrutura, vou fazer uma mudança estrutural e vou fazer com que o espaço seja maior e as pessoas tenham melhores condições de trabalho e com isso gerem menos conflitos. Tá? E como a gente viu que nas escolas modernas de administração o conflito é visto como uma coisa positiva,
e que tem que ser controlada, tá? Tem que ser mantida dentro de determinados parâmetros, mas é uma coisa que pode levar ao crescimento, à prosperidade da organização. Então, passam a existir técnicas para estimular conflitos. E quais são essas técnicas? A primeira é a comunicação. Se a empresa não tiver uma comunicação assertiva, uma comunicação clara e objetiva, e a comunicação dela começar a ser ambígua ou ameaçadora, a tendência é que vai gerar conflitos. Ela pode utilizar isso para gerar conflitos até a medida em que ela acha que seja interessante. Tá? Outra maneira de fazer isso, eu tenho um funcionário que é todo certinho, todo arrumadinho, todo uma pessoa assim muito certinha. E eu tenho outro que é tipo bicho grilo, tá? Os dois são bons funcionários, os dois executam bem as tarefas, mas cada um tem uma maneira de ser completamente diferente das outras. Eu quero gerar um determinado nível de conflito, num determinado objetivo, eu pego essas duas pessoas que são completamente diferentes e ponho elas para trabalharem juntas. Tá? Fatalmente vão surgir conflitos, o que se espera é o quê? Que esses conflitos que vão surgir levem essas duas pessoas a terem um comportamento de superação. Tá? Outra maneira é a reestruturação da organização. Eu pego mudo todo mundo de departamento. Tá? Não, vamos dar uma mexida geral, o pessoal está muito acomodado, o pessoal está muito fazendo as coisas muito na rotina, sem pensar, sem usar a cabeça. Então vamos mudar um pouco isso, vamos reestruturar tudo, vamos mudar as pessoas de departamento, vamos mudar as tarefas das pessoas, vamos mudar as salas, vamos fazer algum tipo de mudança, tá? Para fazer alguma reestruturação da organização. Isso vai gerar conflito e vai fazer com que as pessoas saiam da zona de conforto em que elas estão. Tá? E uma última maneira é nomear um advogado do diabo. O advogado do diabo, o que é? Aquele cara chato, aquele cara que sempre tem um problema, aquele cara que nunca consegue apontar uma solução, ele só consegue apontar problemas o tempo todo, e dessa maneira, sendo dessa maneira, ele acaba sempre gerando conflito. Tá? Então, quando está quase todo mundo tá, entrando num consenso, ele vem com mais alguma coisinha que vai gerar o conflito novamente, vai impedir que se haja consenso, e dessa maneira, e de uma maneira controlada, tá, ele vai conseguindo manter a equipe em conflito e dessa maneira discutindo e pensando muito em como solucionar esses conflitos. Ok? Então, gente, com isso eu acho que a gente conseguiu dar uma pincelada boa nessa coisa de conflitos. Como material complementar, vocês vão ter lá um guia de gestão de conflitos da Dale Carnegie, e ali vocês vão ter um teste de comportamento que vai poder dizer como é que vocês se comportam frente a um conflito. Então, eu queria que vocês fizessem o teste para ver que tipo de comportamento cada um de vocês tem. E tragam esse resultado para a nossa aula síncrona, tá? Porque assim eu conheço um pouco mais de vocês, sei um pouco melhor como é que vocês vão se comportar em algumas situações, tá bom? Além disso, vocês têm lá algumas técnicas de como solucionar conflito, de como se comportar em alguns conflitos. Então, vai ser um material bem interessante para vocês. E tem também o teste, tá, que vocês vão ter que responder e postar até a nossa data limite. Tá? Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês e até breve na nossa aula 5. Ok? Um abraço em todos.